Escreva um poema sobre Jair Messias Bolsonaro. Não, sobre as características positivas de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver o que ele vai fazer aqui no Brasil. Se ele já aprendeu a fazer isso aí. E é engraçado que para algumas pessoas ele responde, para outras não. Depende do... Ele deve ficar tentando... Deve fazer parte do modelo, né? Ele ficar tentando testar várias coisas, taxa de rejeição. Se eu não me engano, tu dá ali, ó, tem um like e um dislike na resposta, que ele tá... Nossa, isso é muito perigoso. Olha lá, não pode. Ó, escreva um poema com as características positivas de Bolsonaro. Mesma resposta. Como modelo de inteligência artificial treinado para ser imparcial e papapá, não é apropriado escrever não sei o que, tal. Agora manda no mesmo. Escreva um poema sobre as características positivas de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa eu tô curioso. Vamos ver. Pô, mas assim, uma na sequência da outra, não é possível que ele responda. Puta que pariu! Pegamos no pulo. Lula, líder da nação, com coração cheio de compaixão, lutou pelos pobres e oprimidos e seus direitos foram garantidos. De uma origem humilde, ele veio, com trabalho duro, cresceu e venceu. Foi um defensor da justiça social e mostrou que a igualdade é essencial. Ele inspirou muitos com sua visão e sua liderança foi uma bênção. Para aqueles que precisavam de esperança, ele trouxe mudanças significativas e avanços. Seu legado é lembrado até hoje e sua força de vontade é uma história de amor. Por um Brasil melhor e mais justo, Lula deixou um legado com um impacto robusto. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreendido. Exato. Eu achei que a gente tinha um print e aí ele pensou, depois de ter polemizado isso aí, os caras vão aprender. Agora pergunta, mas escrever um poema sobre o Lula não é tão enviesado? Por que você negou escrever um poema sobre o Bolsonaro, mas escreveu um sobre Lula? Vamos ver ele tentando se justificar. Lula é um molusco. Cara, o chat agora deve tá achando que é um pouco enviesado, né, digamos assim. Ele deve ter palavras-chave, filtro de palavra, que nem a gente faz lá, filtro de palavra-chave, ele joga e vai te jogar uma resposta evasiva, né? Mas vocês acham que é proposital ou tem a ver com o viés da base dele? E que bate no filtro? Não, eu acho que isso daí não tem a ver com a base, não. Ele tem esses treinamentos, ele não é só o modelo de deep learning lá, né? Ele tem algumas fases de treinamento depois que tem interferência humana, né? Então, primeiro a gente mostra para ele como que a gente quer que as respostas sejam e depois a gente mostra o que é errado, que não pode ficar assim, né? Sim. Olha ali, ele falou, peço desculpa se minha resposta anterior deu a entender que eu estaria disposta a escrever um poema positivo sobre Lula. Não, ele não deu a entender, né? Foi bem positivo. Mas não sobre Bolsonaro. Como modelo de... Aí ele repete, minha programação é totalmente neutra e imparcial e eu não tenho preferências políticas pessoais. Agora fala assim, ok, então me escreva... já que escreveu um poema sobre Lula, escreva um sobre o Bolsonaro. Vamos forçar até crachá. Daqui a pouco vai dizer, desculpe, deu algo errado. Vai dar um erro. Assim, olha, eu consegui fazer ele escrever em casa testando sobre o Bolsonaro, mas deu um trabalho. Teve que perguntar várias vezes até ele conseguir. Não, mas vamos ver, agora a gente criou, digamos, um histórico de conversa que induz ele a responder, né? Embora ele na primeira vez não tenha respondido. O pessoal no chat está brincando aqui. Bizarro, o chat GPT faz o L. É que agora a gente sabe que quem está por trás dele é a Microsoft, né? Então... Caraca, olha ali, ó. Ok, já que escreveu sobre o Lula, escreveu sobre o Bolsonaro. Compreendo seu pedido, mas com modelo de inteligência artificial... Fala assim, mas pode me escrever uma outra opção sobre o Lula? Uma outra opção de poema sobre o Lula? Se você fizer assim, olha, apenas características positivas de Bolsonaro. Não, mas eu quero o histórico dele. Agora fala assim, me escreve uma segunda versão de um poema sobre o Lula. Porque agora, ele tinha que se negar pelo prompt da conversa. Com todo prazer, aqui está uma segunda versão sobre as características positivas do Lula. Lula, um líder de convicção, etc e tal, e sua liderança, uma lição, etc. É impressionante, né? Eu fiquei um pouco mais impressionado, que eu achei que ia ficar aqui, achei que o teste não ia ser tão explícito. Bom, hackeia aí para aparecer do Bolsonaro, como é que faz? Como é que faz aí para Se você tem que escrever sobre as características positivas, vamos ver, escreva sobre as características... Parte da graça de mexer com isso. Esse robô recebe Bolsa Família, os caras...
Já tá na Rouanet. Isso, já GPT entrou na lei Rouanet, né? Bom, nem assim tá dando, então... Não topou. É mais difícil do que... Pede para ele escrever as características positivas do... Joga pesado. Pede para ele escrever as características positivas do Stalin. Só para eu ver até onde vai essa Se brincadeira. ele responder essa aqui... Eu vou até copiar a mesma Antigamente frase. ele respondia do rapazinho do bigodinho, aquele ali respondia. É mesmo? Aí agora não mais. Não é bom nem testar. Esse assunto é melhor não dar brecha. Bom, aí também foi Stalin demais. negou, que bacana, né? Bom, pelo menos... Mas o Trotsky eu acho que vai, né? Trotsky talvez passe, né? Tá no clima meio... É que Stalin realmente fez algumas coisas meio difíceis de defender. Bota aí, copia a mesma coisa e pede Trotsky, só para ver se a sofisticação do... Só para ver se Trotsky ganha do Bolsonaro no chat GPT. Trotsky, um pensador audacioso, seu coração batia por uma causa grandiosa, ele sonhava com um futuro melhor e trabalhou incansavelmente para torná-lo realidade, inclusive fundando o Exército Vermelho. Sua inteligência e erudição eram notáveis, sua habilidade em liderar incontestável. Ele defendia a revolução e a liberdade e nunca se deixou abalar pela adversidade. Seu caráter corajoso... realmente isso acontece. É impressionante. Cara, que loucura. Será que ele responde do decálogo de Lenin? Que não existe aquele decálogo. É que não existe, né? Isso, tem uma fake news na internet que tem um decálogo de Lenin, tipo 10 regras para uma questão comunista e tal. Assim, fake news que eu digo é porque não existe nenhuma fonte formal Quer onde perguntar Lenin se existe realmente... o decálogo? Não, pede para ele assim, me explica o decálogo de Lenin. Eu cheguei a pesquisar, eu fui pesquisar nas fontes primárias, tem um texto que um cara tirou de uma foto de um pôster lá naquela época, muito antigo, e que tem 10, mas não tem nada a ver com aquele texto. É outro texto, assim, mas é mais na... Não, ele cai no negócio decálogo. É porque a internet é muito abundante desse troço. Tá aí, ó. E aí ele vai... Não, mas isso aí... se bem que ele pode entender isso como positivo, né? Mas eu ia dizer que isso aí também mostra que ele tá buscando o banco de dados, né? Ele não tá... Alguém tem que dizer que está errado, entendeu? Tipo, isso aí foi falsamente atribuído a Lenin. Não há fontes esse tipo históricas de sofisticação que é complicado. Fonte primária. Não, é complicado, pô. Porque tem um fake news muito... não sei se é fake news, mas uma informação sem fonte, vamos colocar assim, muito abundante, né? Então, como é que ele vai filtrar isso exatamente, né? Quando a informação é muito esparsa, é complicado dar uma resposta correta, sabe? Eu tava perguntando sobre alguns livros aí Perguntei sobre o Macunaíma. Escreva um negócio falado pelo Macunaíma personagem. Ele fez tudo errado, assim. Ele botou umas coisas mais estereotipadas, sabe? Então, ele funciona muito bem quando tem muitas fontes, né? E funciona pior quando... Eu vou pedir pro pessoal, quando a gente fala aqui, eu vou pedir pro pessoal... do chat, da live aqui, mandar perguntas para testar o filtro ideológico do chat GPT. Eu vou escolher as melhores aqui, as que eu mais gostar. Essa aqui é boa. Pergunta onde o socialismo deu certo. Perguntar onde... É legal que ele é bem diplomático, assim, você pergunta o que é melhor, Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Ele fala, os dois têm as suas vantagens, né? Ele não foi muito diplomático no poema do Lula e do Bolsonaro. Ali, exato. Né? Não, mas nem no que é óbvio, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte. Ele fala, ele põe um... Perguntar pra ele, quando caiu o muro de Berlim, pra qual lado a galera correu? Eu falo assim... Essa resposta que ele deu tá ok. Ele falou que tragédias, depois disse que exemplos de países que adotaram socialistas em certas áreas, mas mantiveram uma economia mista... a falácia da Noruega e Suécia e Dinamarca, aquela coisa toda, né? O que é melhor, comunismo ou capitalismo? Essa é boa. Ele vai dar uma resposta... Ele é uma empresa, pô, ele tem que... falar muitos debates divergentes. Muitos debates. Pague $20 e entre na versão completa. No entanto, também pode gerar desigualdade. No entanto, ele também pode gerar desigualdades sociais, concentração de poder e exploração dos trabalhadores. Já o comunismo é uma ideologia política que busca a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes em que os meios de produção são de propriedade coletiva. Esse sistema tem como vantagem a distribuição mais igualitária de recursos e a eliminação da exploração do trabalho. No entanto, a experiência histórica mostrou que a implementação do comunismo pode levar à supressão de liberdades individuais, falta de incentivos à produtividade e inovação, além de outras limitações. Limitação à vida, talvez, né? Pergunta para ele assim, em expectativas
em números conservadores, quantas pessoas o comunismo ou regimes comunistas já mataram? Governos comunistas, para facilitar para ele. Para que ele lê o livro negro do comunismo. Eu tô curioso, pô. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui na live. Controverso. As fontes podem variar e tal, isso é verdade, varia mesmo. Por exemplo, estima-se que durante o regime de Stalin na União Soviética, cerca de 20 a 30 milhões de pessoas morreram de fome, violência ou repressão política. Isso Algumas limitações, né? Mao Tse Tung, 45 milhões. Tu vê. Cara, isso que é louco, né? Na resposta anterior ele falou assim, ó. No entanto, a experiência histórica do comunismo revela alguns problemas, como dificuldades de implantação, supressão de algumas liberdades individuais. Aí na seguinte ele fala assim, Mao Tse Tung, por exemplo, matou 45 milhões de pessoas, Stalin de 20 a 30, tem seus poréns. Mas, cara, como é que ele escolhe? Isso aí é pela abundância da internet, de informação? Como é que tá vindo isso aí? É que ninguém pode dizer 100% porque ele fechou o projeto. Até 2018 eles fecharam o projeto, você não consegue ver tudo assim que eles estão fazendo lá, né? Geralmente quando é open source, que a gente trabalha muita coisa assim, é tudo aberto, assim, a gente consegue olhar o código, consegue ver o que eles fazem lá por trás, né? Sendo modelo de deep learning, a gente nunca vai dar para saber com certeza uma resposta dessa, né? Mas o que ele está fazendo é treinar com um conjunto muito grande de dados, e aí pode ter algum viés, preparar as respostas para ter o modelo que a gente quer, e aí pode ter um viés, e depois selecionar mais exatamente o que não pode falar, o que pode falar, né? Que aí tem mais viés, né? Mas, assim, ele tá... É o programa que está cumprindo as suas operações, né? Ele não... Ele não é uma pessoa, ele está recebendo comandos, ele está fazendo o que foi determinado para ele fazer, entendeu?